Respira bem fundo agora. Estenda a sua mão direita para o alto e profetize. Profetiza agora e determina dentro do teu ser, no teu pensamento. Dirige agora ao trono do Senhor a tua petição, o teu agradecimento, o teu louvor. Aleluia. Em nome de Jesus. Fala com Ele na tua mente. Receba o Espírito Santo. No Espírito agora, Pai. As nossas petições, nosso pedido de perdão, nós entregamos nas tuas mãos, Pai. As nossas vidas, a nossa casa. Entregamos nas tuas mãos, Pai, a direção, a palavra. Que o Senhor possa, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai, nos purificar, nos fortalecer, nos guardar, nos ungir, Pai, para que sejamos frutos do Teu Espírito aqui na terra. Em nome de Jesus. Diga assim, igreja: meu Deus, eu creio na Tua palavra, no Teu sacrifício, na Tua igreja. Eu creio que o Senhor está nesse lugar. Recebe, Senhor, a minha oferta, a minha vida no Teu altar, o meu louvor, a minha adoração, o meu pranto, a minha oração, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Cumprimenta a pessoa do teu lado. Dê a paz de Cristo para ela. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Então você que está aqui, abre a tua Bíblia lá em Lucas. Antes de nós entrarmos na palavra. A palavra hoje é no livro de Judas. Amém? Lucas. Abra lá. Lucas 12, 22 ao 24. Jesus ali fala sobre a ansiedade. O tema da mensagem de hoje é permanecer firmes na aliança com Deus, tá? Você permanecer firme na aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus. Testemunho? Tá bom, depois a gente vê. Antes da palavra. Amém, igreja? Permanecer firmes na aliança com Deus. Tá ligado? Mas antes, em Lucas, Jesus está dizendo para nós o seguinte. Abriram? Lucas 12, 22. Abra lá em 12. Abriram 12, 22. Diz assim, ó: e disse aos seus discípulos. Ou seja, Jesus estava ministrando para os seus discípulos. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Amém?
E o que mais a pessoa tem necessidade hoje é o quê? É de comer e de se vestir, não é? Mas isso também já ocorria naquele tempo, não é? E Jesus está dizendo, ó, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo. Ou seja, não fique preocupado de maneira extrema para que você seja igual a fulano, a Beltrano, seja você. Amém? O que mais a gente vê hoje é as pessoas querendo se parecer com as outras. Você é imagem e semelhança de Jesus. Jesus te fez especial. Amém? Por isso é que cada ser humano tem a face diferente da outra. Deus não fez nenhum humano igual ao outro, fez. O que Ele colocou em nós foi a sua semelhança e a sua imagem. E o que é a imagem e semelhança de Deus em nós? Amor, justiça, graça e misericórdia. Não é isso? Não aparência física. Porque se fosse para eu ser igual a fulano, ou Beltrano igual a mim, Deus teria me feito igual a ele. Cada um de nós é especial. Amém? Então ele está dizendo, ó, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Não é? Mas Jesus não está dizendo para você ser uma pessoa desleixada, não se cuidar. Amém? Ele está dizendo para você não ir ao extremo, para que você seja um idólatra de você mesmo. E muitas pessoas idolatram as outras. Amém? A idolatria, igreja, não é só a adoração de imagens, amém? Onde as pessoas se prostram ali para fazer uma busca, né? Não apenas isso, mas é no sentido geral. De nós, muitas das vezes, idolatrarmos a nós mesmos e sempre estarmos insatisfeitos conosco, tá? A Bíblia diz que você, cada um de nós, é a menina dos olhos de Deus. Isso tanto é verdade que Deus enviou quem? O próprio Filho em favor de nós. Não é isso? Você é especial para Deus. Você não tem que ser especial para fulano, para Beltrano e para ciclano. Né? Você tem que ser especial para Deus. Porque é Ele que te sustém, Ele que te mantém. Foi Ele que morreu por ti e ressuscitou. Amém? Então nós temos que ter essa visão. E por isso que a pessoa fica ansiosa por muitas coisas, né? E o mundo está levando cada vez mais a sociedade para esse fim. Não é isso? Versículo 23. Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestimento. Amém? Ou seja, a tua vida é muito mais importante que o alimento. E o teu corpo muito mais importante do que o teu vestuário. É claro que depois que houve o pecado no paraíso, um sentiu vergonha do outro. Você já olhou para os animais? Os animais não têm roupa. Tem? Eles não sentem vergonha do outro. Por quê? Porque eles são puros. Eles não têm pecado. Mas o homem pecou. E aí passou a sentir vergonha. Então, por isso é que nós usamos roupas. Para esconder a nossa vergonha. Amém? Essa é a verdade. Jesus está dizendo, ó, não se importe. Porque a tua vida é muito mais que o alimento e o teu corpo muito mais do que o teu vestimento. Versículo 24. Considerai os corvos. Você já viu um corvo? É uma ave, não é? Os pássaros, de um modo geral.
que não semeiam e nem ceifam. Ou seja, eles não plantam, olha para mim, e nem colhem. Né? Você nunca viu um pássaro plantar e colher. E aí Jesus está dizendo, ó, contudo, Deus os alimenta. Ponto. Aí ele fala, ó, quanto mais não valeis vós do que as aves. O que é que Jesus diz aí? Meu filho, minha filha, você vale muito mais para mim do que as aves. Ora, se eu sustento as aves que não semeiam e nem ceifam, o que dirá a vós? Amém? Jesus não está dizendo para nós não trabalharmos, para nós não plantarmos e colhermos, mas para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, igreja. A pessoa não pode acordar e dormir ansioso por coisa alguma. Não é isso? E o mundo vive de que maneira? Numa ganância, numa cobiça desnecessária que esse século vive. Amém? E isso tem feito com que as pessoas entrem em depressão. Amém? Muitas se suicidam. Não é isso? Quer dizer, nós precisamos, igreja, andar com Cristo. Andar nas veredas da justiça. Nós precisamos entender o tempo de Deus. Se nós andamos com Deus, Deus vai andar conosco, não vai? Não é isso? Se eu caminhar com Jesus, Jesus vai caminhar na minha frente. Amém? Porque Ele será o meu escudo e minha fortaleza. O que é um escudo? Não é aquilo que vai na frente para te proteger de uma bala perdida, do homem sanguinário, de um roubo, de uma fatalidade. Amém? Enfim. Então Deus, Ele está dizendo que Ele vai alimentar. Né? E Jesus, Ele está falando aqui, Ele está dando uma ordem para os discípulos. Olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se nós formos mais além, Ele vai falar mais. Mas só isso aqui já basta. Amém? Significa dizer, a ansiedade não é de Deus. Amém? Tudo aquilo que te machuca, que te tenta destruir, não é de Deus, é do diabo. Amém? Adão e Eva estavam no paraíso e chegou lá Satanás e usou de astúcia com eles. Não é? Eles caíram na astúcia de Satanás porque eles quiseram. O diabo não pegou no pescoço de Adão e de Eva e fizeram eles comerem a maçã à força. Eles permitiram que entrasse na vida deles a ansiedade, o desejo de ter aquilo que Deus havia proibido. E quantas pessoas no mundo estão buscando ter aquilo que é proibido? Né? Um quer ter a esposa do outro, a outra quer ter o marido do outro. Coisas assim. Um quer ter o dinheiro do outro, o outro quer ter a vida do outro. Amém? Então, nós temos que ter um desejo de adorar o Senhor. Nós temos que ter sonhos e planos, mas colocar no altar de Deus. Como você fez, colocou os pedidos, nós entregamos e você tem orado por isso. Amém? Então, considerar os corvos. Quando você estiver ansioso, olha para as aves. Né? Elas não semeiam, não ceifam. E Deus envia para os alimentos, envia a casa. A gente eu já estava vendo aqui, ó, na fachada aqui da casa, a gente colocou a telinha e os passarinhos estão todos morando ali. Quer dizer,
não semeiam, não ceifam, e eles vêm e habitam. Não é? E Jesus está falando, quanto mais não valeis vós do que as aves. Pensa, quem vale mais, você ou as aves? Por que Jesus morreu no Calvário? Por você ou pelas aves? Por você. Quem Deus criou a sua imagem e semelhança? Você ou as aves? Você. Amém? Então, Deus é justo. Deus é fiel. Deus não vai te deixar mendigar o pão. Continue com a visão da águia. Não é? Olhe o horizonte que Deus tem para você. Olhe o arco-íris. O problema está aqui, mas o arco-íris está lá longe. Né? Mas você vai conseguir colher aqueles frutos que você está plantando. Porque você está plantando na presença de quem? De Deus. Muitos estão plantando sem a presença de Deus. Estão com uma vida desregrada, vivendo do jeito que bem entendem e bem querem. Estão prósperos? Estão. Por quê? Porque buscam, porque têm fé. Amém? Porque Deus deu a fé para todo mundo e a capacidade intelectual para todo mundo. Mas a diferença de você para aqueles que não buscam é o quê? É a salvação. É a tua alma. Que quando você não estiver mais aqui na terra, você vai estar num lugar de paz, aguardando a ressurreição, a volta de Cristo e o arrebatamento. Não vai estar em sofrimento. Amém? Como aqueles que não aceitarem Jesus estarão. Amém? O propósito da igreja é preservar a tua salvação. E aqueles que chegarem à igreja receberem a salvação pelo intermédio do Espírito Santo. A prosperidade é dom de Deus. Tanto é dom de Deus que Deus a dá gratuitamente para quem não tem compromisso nenhum com Ele. Sim ou não? Você não vê aí as pessoas prosperando? A Bíblia diz, para que você não venha a observar a vaidade do ímpio. Deixa a prosperidade dele, amém. Que Deus o abençoe e que faça com que ele aceite Jesus, para que ele não perca a sua salvação. Amém, Deus? Para completar, vamos lá em Lucas 12. Só um minuto. 19. Amém? Olha só o que Jesus está falando. E direi a minha alma. Amém? E direi a minha alma. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Sabe o que é regala-te? Curte a tua vida. Amém? Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Amém? Jesus está dizendo a você, pessoa, que busca simplesmente isso, descansa, come, bebe e regala-te. Isso que você tem preparado é para Deus ou para você mesmo? Aí ele diz, versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Jesus está dizendo para as pessoas, olha, esta noite te pedirão a tua alma. Ou seja, você irá morrer e a tua alma está sendo pedida. E essa alma vai para que lugar? E aí ele diz, e o que tens preparado, para quem será? Para Deus ou para o diabo? Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? Então nós
que somos crentes em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós sabemos que o nosso maior tesouro é aquele que nós ajuntamos para a riqueza eterna. Porque as demais coisas são acrescentadas na vida de cada um, conforme a determinação, conforme o projeto que você colocou para Deus, conforme o teu propósito, a tua aliança com Deus, conforme o desafio que você alça, até para abençoar a obra de Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu vou determinar um projeto, e nesse projeto, eu sendo abençoado, eu vou ajudar a tua obra. É assim que tem que ser. Amém? Não é ninguém que vai te falar, enfim, ou te induzir a nada. Né? Nós até podemos fazer uma campanha para a prosperidade, mas nós não vamos te levar a forçosamente fazer nada. Então guarda bem isso aqui. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olha só. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse: insensato, esta noite pedirão a alma, a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Amém? Nós temos que estar preparados se a nossa alma for pedida hoje, agora, nesse segundo que eu estou falando aqui. O que nós temos preparado? Para quem será? Amém? Ih, peraí, eu não preparei nada para Deus. Só preparei para mim. Amém? Não tirei tempo para a igreja, não ia à igreja, zombava, escarnecia, brincava, fazia chacota. E agora? Agora já era, como diz por aí. Fechou os olhos, acabou. Acabou o quê? Acabou a condição de receber a graça de Deus. Porque agora é o julgamento. Amém? O julgamento que será feito dos vivos e dos mortos ante ao trono de Deus. E serão lançados fora no lago de fogo e enxofre todos aqueles que não tiverem andado na presença do Senhor, aceitado Jesus como Salvador. Amém? E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Não é isso? Você que já está na presença, glória a Deus. Né? A pessoa que vai ouvir esse culto lá na internet, pelo site da igreja, ou por algum link que ela receber, se ela não tiver aceitado Jesus, a hora é agora. Né? Porque esse vídeo não vai chegar para ela por acaso. Deus está chamando a humanidade. E a humanidade tem brincado com o tempo de Deus. Tem deixado sempre para depois. Hoje eu não posso, hoje eu não vou. E depois que vem a foice, já foi. Amém? Ou vou para a eternidade, ou começo a gemer imediatamente após. Dói falar, mas é verdade. Amém, igreja? Então não andeis ansiosos. Continua com Jesus. Diga graças a Deus. Então, igreja, vamos abrir. Lembrando que semana que vem tem consagração dos dizimistas. Tá bom? Você que é dizimista, você vai ser consagrado. Você que ainda não é, fala com Deus. Perdão, desculpa, isso não é minha filha. Primeiro domingo do mês é Santa Ceia, tá? Tá certo, obrigado. Segundo domingo que é consagração. Então lembra Santa Ceia, primeiro domingo do mês, tá? E aí você convida pessoas para a igreja, tá? Evangeliza teus amigos aí, teus conhecidos, enfim. E diga para eles entrarem no site para conhecer o nosso trabalho, tá? Bom, a minha esposa falou que tinha um testemunho, então rapidinho para nós darmos sequência. Amém. Papai do Senhor, o pastor estava falando sobre ansiedade. Lembrei que eu fiz um pedido do ano, do ano, mas Deus para me curar da ansiedade, da depressão. Daí teve um dia que eu estava, desde tomando medicamento, muito nervosa, muito ansiosa, com medo de trabalho, muita dor no corpo. Aí eu ajoelhei, falei Senhor, salvei, orou. Eu determinei, falei, Senhor, se você vai viver assim, eu não quero viver.
mais, porque ficar com medo do trabalho, com medo dos outros, e sentindo tanta dor no peito, uma dor forte no coração mesmo. Aí tá. E agora que tem umas 3 semanas eu não estou tomando mais remédio e não estou sentindo mais dor no peito. Glória a Deus. Deus acalmou mesmo. Eu lembro, eu chorei, mas chorei igual criança mesmo. Eu falei assim, porque assim, é uma ansiedade sem motivo. Qualquer coisa, tem que aliar, aquilo faz um mal, um desespero, uma dor no coração, você se passou. Aí eu falei assim, eu não quero mais viver dessa forma. E já tem aqui umas 3 semanas que eu não sinto dor nenhuma no peito, não estou com medo, estou conseguindo fazer as coisas, isso foi um dos pedidos que eu falei na área, que eu já estava pedindo para a obra, pedindo para tudo, eu com essa enfermidade da alma, né? Porque é uma dor muito forte, parece que alguém está com. Acho que orou, chorei tanto, falei, me ajudou a melhorar, só porque seguiu a cabeça. Eu chorei muito quentinho. E depois daquilo, graças a Deus, o Senhor enviou meu coração. Não estou tomando nem os 2 remédios controlados, não estou tomando vez nenhuma. Eu já estava sentindo o peito direto há muito tempo. Amém, igreja. Então, glorifique o Senhor com as tuas palmas, né? Porque a depressão é obra maligna, né? Então Deus cura, liberta e salva. Diga graças a Deus e Deus seja louvado. Amém. Não. Tá ligado? Isso mesmo. Amém. Então, igreja, isso aí, Deus está trabalhando, tá? Deus está trabalhando na situação de cada um, na petição de cada um. Mantenha a tua fé em alta. Quando você menos esperar, Deus manda descer o milagre. Amém? O milagre não sobe, ele desce. Por isso é que nós temos que olhar para o céu com a mão estendida. Não é? E a Bíblia diz que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possam abençoar, estão estendidas. E nem os ouvidos embargados para que não possam ouvir a tua oração. Não é? Basta nós clamarmos, nos prostrarmos e nos entregarmos a Ele mais e mais. Diga graças a Deus. Amém. Então vamos abrir em Judas, capítulo 1. Na verdade, Judas é o livro que antecede Apocalipse. É o penúltimo livro da Bíblia. Tá? Judas, irmão de Tiago. Amém? Diga graças a Deus. Então, ele tem um único capítulo, o livro de Judas. Então, a partir do 1º século, a igreja ela foi ameaçada pelas heresias e pelos falsos ensinamentos. Quer dizer, quando se fala a partir do 1º século, até os dias de hoje, existem heresias e existem os falsos profetas, os falsos ensinamentos. Os ensinamentos que levam a pessoa à inverdade, ou seja, não falam a verdade. Porque quando a pessoa conhece a verdade que está na Bíblia, ela é liberta. Ela não fica mais no engano. A não ser que ela não queira, amém? Ser liberta. Aí já é um outro problema. Tá? Aí já seria a dureza do coração. Né? Então nós vamos falar. Desculpa. Então nós vamos falar aqui no livro para que você venha permanecer firme na aliança com Deus. Amém? Permanecer firme. E nós já começamos a falar nisso desde Lucas, não foi? Onde Jesus havia falado: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Quanto a tudo aquilo, amém? Quanto a tudo aquilo, amém? Quanto a tudo aquilo que vem sobre a sua vida para te tirar da presença de Deus. Amém? Quanto a tudo isso. Judas capítulo 1, o que diz lá? Deixa eu chegar lá. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amém, igreja? Essa carta escrita aqui por Judas
lembra do juízo de Deus, amém? Para as pessoas que no passado abandonaram a fé. E lembra também para todas as pessoas que nesse tempo têm andado de costas para Jesus. A sociedade diz que crê em Deus. A sociedade diz que tem temor a Deus. A sociedade diz que busca a presença de Deus e a face de Deus. Mas eu pergunto, que Deus é esse que tudo permite e que tudo convém na vida desse povo? Não é o mesmo Deus que a Bíblia revela. Não é o mesmo Deus que tomou sobre si as transgressões. Amém? Para que a humanidade fosse sarada. Né? Jeová Rafa, o Deus que sara. Não é isso? Esse Deus, ele é zeloso. Não é? Então ele está chamando a atenção, ele está exortando. Então a humanidade, ela vive como uma apostasia. Né? O que é apostasia? É a falta de Jesus na vida das pessoas. Amém? É a falta de temor. Né? É a falta da vontade, do desejo de adorar a Deus. Mas eu tenho tempo para tudo. Eu tenho tempo para isso, assim, assim, assado. Ou seja, eu tenho tempo para viver uma vida regalada. Né? Como havia sido falado ali há pouco. E essa vida regalada arranca da pessoa a salvação. Amém? Porque o diabo, o que ele quer? Ele quer arrancar da pessoa todo o tempo, para que ela não tenha tempo para Deus. Para que ela não tenha tempo de buscar a presença de Deus. Para que ela ande, né, pronta para ser ceifada pelo príncipe das trevas. Não é? Essa é a verdade. Versículo 3 diz assim: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Amém? Então, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Sim ou não, igreja? Então, somente Ele é santo. Não é isso? Homem nenhum é santo. Mas aqui você vê que Judas, ele fala santos em letra minúscula. Quem são esses santos? Aqueles que se entregam para Jesus. Aqueles que suportam o escarnecimento, a zombaria, a chacota, o disse-me-disse, a conversa fiada, a afronta. Amém? Aquele que suporta a enfermidade na presença do Senhor, porque é muito fácil estar na presença do Senhor são, né? Aquele que suporta passar por uma dificuldade financeira na presença do Senhor, porque é muito fácil glorificar a Deus com a mão para cima, quando tudo vai bem. Amém? Esses são os santos do Senhor, mas não santos como o Senhor. Não é isso? Então ele está dizendo assim, ó, exorto-vos. Ou seja, o que é exortar? Ele está chamando a atenção a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Você é um santo do Senhor. Não da forma literal como o Senhor é. Amém? Mas de uma forma humana. Porém, de uma forma sobrenatural. Porque você não age mais de uma maneira natural quando você está com Jesus. Você tem uma visão além do que a pessoa possa imaginar. Você às vezes está olhando para a pessoa, mas você está olhando além dela. Amém? A pessoa está falando bobagem e você está pedindo a Deus misericórdia por ela. Como disse Jesus, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Amém? E Jesus havia dito isso quando o prego transpassava a sua carne.
E ali aqueles soldados romanos que estavam crucificando Jesus, viram que realmente ele era o Senhor. Porque quem pede perdão pelos outros sendo assassinado por eles? Só o próprio Deus. Só o Santo. Amém, igreja? Então a expiação do Senhor Jesus nos fez permanecer e pelejar pela fé. De uma vez para sempre. Porque ela foi entregada aos seus santos. Então você é um santo do Senhor, porque você aceitou Jesus. Você tem às vezes cometido falhas, mas você volta à tona. Você não deixa a tua vida andar desvairada mais. Amém? Você às vezes fala uma coisa aqui, outra colar, mas você pede perdão e volta. Não é isso? Você tem temor. Você sabe que errou e pede perdão. Não é? E aí nós temos que podar em nós aquilo que não agrada mais a Deus. Para não viver nesse jogo que o diabo gosta. Você sabe que o diabo, ele vai tentar te arrancar do reino dos céus até quando você morrer. Amém? A gente vai ver isso aqui, ó. Versículo 4. Porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o nome único, soberano e santo, Jesus Cristo. Então Judas está falando dos caminhos largos que muitas e muitas religiões têm pregado. Não é? E nós sabemos que não é assim. Nós não podemos passar a mão na cabeça, nós temos que falar a verdade. Porque se nós passarmos a mão na cabeça, nós vamos pagar pelo sangue daquela alma, daquela pessoa, no julgamento. Amém? Então devemos nos santificar acerca desse plano que nós estamos, para que no plano superior de Deus, nós estejamos agraciados 100% por Ele. Não é isso? Por quê, igreja? Porque muitas pessoas, muitas religiões, vamos falar assim, pregam a caridade, pregam tudo isso. Mas a Bíblia diz bem claro lá em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por caridade, porque a caridade é um dom que Deus deu ao homem. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, dentro de nós tem que habitar o quê? A imagem dele, a caridade, o amor, a benevolência. Mas antes disso, não se vanglorie, porque a tua salvação é dom de Deus. É pela fé, não vem de vós. Não vem da tua boa obra, feita pelo fulano, beltrano, ciclano. Mas vem pela minha graça, pelo meu sangue, Jesus disse. Mas você tem que fazer. Você tem que ser uma pessoa boa. Porque eu sou Deus, eu te fiz a minha imagem e semelhança. Então, a bondade, a caridade, o amor está em vós. Vocês estão entendendo? Então, aqueles que distorcem, levam as pessoas a esse princípio. E elas não vão lutar pela salvação. E vão perder a salvação, igreja. Porque não é a caridade que salva. A caridade é algo natural que tem que ter no homem, pela graça de Deus, né? Pela imagem e semelhança dele que nós somos. O que salva é a fé e o aceitar e receber Jesus como Salvador. Amém? Diga graças a Deus. Porque essa é uma verdade. Versículo 5. Ora, por isso que a tua aliança com Deus, que é o tema, tem que estar em alta. Não quebra a tua aliança com Deus. Você pode quebrar a aliança com
com o homem, mas com Deus você não pode. Amém? Você não deve. Eu digo que você não deve. Se você quebrar, você vai ter as consequências daquilo que o mal vai fazer. Né? Ó, versículo 5. Quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubestes tudo isso, que havendo o Senhor salvo o povo, olha só, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha para mim, igreja. Deus está dizendo aqui, através de Judas, o seguinte, que muitas pessoas são salvas da calamidade, das situações adversas pela tua oração, pela tua prece. Mas poderão ser lançadas fora, como todo aquele povo do Egito que foi tirado, né, através de Moisés, que foi levantado por Deus para liderar aquele povo. Mas a Bíblia está dizendo que destruídos depois os que não creram. Amém? Mas também foram tirados da terra prometida. Passaram ao mar vermelho de pés secos. Viram a coluna de fogo, a coluna de nuvem. Amém? Viram manifestar da glória de Deus. Viram o pão cair do céu para ser alimentados. Viram todas aquelas pragas sobre o Egito, para que a dureza daquele coração daquele homem pudesse ser quebrada, eles fossem libertos. Amém? Mas não creram, diz assim, ó, destruídos depois os que não creram. E a pergunta é, Deus é justo e Deus é fiel. A pessoa tem um livre-arbítrio. Eu não creio. Eu não creio em Jesus, eu não creio em salvação, eu não creio em nada. Então você vai pagar as consequências. Amém? Depois que ela começar a gemer, não adianta. Enquanto tem vida, tem esperança. Você que está com Jesus, agarra nos pés dele. Amém? Agarra, prostra nos pés de Jesus, porque a coisa está feia aí fora e vai piorar. Mas aqueles que estiverem com Jesus irão vencer. Amém? Receberão a coroa da vida. E serão protegidos e guardados. Serão alimentados. Amém? Serão supridos. Mas mesmo que venham a passar por dificuldades, continuarão a glorificar o nome dele. Porque sabem que ele é santo. E que a salvação é garantida através da tua permanência com Jesus. Amém? Você não perde a salvação porque você ficou chateado, porque você de repente se irou com alguma situação, não. Você perde a tua salvação se você sair da igreja, se você voltar para o mundo. O teu nome é riscado do livro da vida. Amém? Você tem que se manter fiel a Deus. Você tem que se manter temente a Deus, não um religioso, como muitos são. E a religião, ela cega as pessoas. A idolatria cega as pessoas. Amém? Versículo 6. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Quem são esses anjos? São aqueles que caíram com Lúcifer. Amém? Muitos estão aprisionados na escuridão, aguardando o grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, olha só, versículo 7. E as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos, e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Amém? Então tem 3 exemplos aqui de rebelião contra Deus. O primeiro é a nação de Israel. Não é isso que nós lemos nesses 3 versículos?
que foi liberto da escravidão do Egito, mas mesmo assim muitos, ou a maioria, recusou-se a confiar em Deus, quando veio a dificuldade que precisavam passar. Amém? Ou seja, o que não tem sido pregado para as pessoas é que o crente aqui na terra, ele é uma ovelha prestes a ser tosquiada no matadouro, como foi Jesus. Só que a diferença é que ela é salva. Amém? A diferença é que Deus está no controle total da tua vida. Não no controle como as pessoas falam aí fora. De qualquer jeito. Não é? Então, pelas dificuldades ali, eles se afastaram. Então você não pode perder a tua salvação. Como aquele povo hebreu pereceu, não adentrou a terra prometida. A Bíblia diz que só quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb. Por quê? Porque quando eles olharam aquela terra, né? Quando foram lá espiar, eles não olharam o problema. Eles olharam que era possível conquistá-la. E por toda aquela caminhada, Josué e Caleb sempre creram naquilo que Moisés falava. Sempre tiveram temor ao propósito de Deus. Não é? Então eles não se corromperam em momento algum. Amém? Assim nós temos que ser. A segunda coisa, Judas aqui falou dos anjos. Inicialmente esses anjos eram santos. Eram puros e viviam na presença de quem? De Deus. Porém, alguns deles cederam ao orgulho e à astúcia do diabo, de Lúcifer, que foi o líder deles, e caíram com ele. Amém? Então pagaram as consequências. Não é? Nós estamos ao contrário, nós estamos vindo do mundo com a presença de Deus. Quer dizer, eles eram santos e caíram nas garras de Satanás. Por quê? Porque tiveram vaidade, tiveram inveja, deram ouvido àquilo que não era para dar. Amém? Então nós temos que nos manter firmes na presença de Deus. Não dê ouvido à voz do mundo. Não dê ouvido à voz da sociedade. Mas dê ouvido à voz de Deus, que é falada através da Bíblia Sagrada. Não tem outro livro, né, que se não tiver base bíblica, possa falar do Espírito de Deus. Amém? E outra coisa, terceira coisa, as cidades de Sodoma e Gomorra. Sabemos que os habitantes daquelas cidades estavam tão dominados pelo pecado, pela prostituição, que foram todos eliminados da face da terra. A Bíblia diz, e é fato, e é verdade isso, que choveu do céu fogo e enxofre. Amém? E destruiu toda aquelas cidades. Né? Significa dizer que a humanidade, infelizmente, mesmo vendo todos esses sinais, estão fazendo aquilo que o diabo gosta. Essa é a verdade. Estão fazendo a vontade da carne. Amém? Então, não estão fazendo a vontade do Espírito. O que discerne da carne é carne, e o que é do Espírito é do Espírito. Se eu não der vez para o Espírito de Deus trabalhar na minha vida, eu vou ser carne. Né? Eu vou ter um pensamento pecaminoso o tempo todo, 24 horas por dia. Amém? Então você vê, o inimigo, ele está impregnado na raiz, na medula da pessoa quando ela nasce. Porque ela já nasce pecadora. Quando ela começa a ter discernimento, quando tem 5, 6 anos, começa a cometer os pecados mais simples, né, de uma criança, mas já é um pecador, consciente. Quando a criança ainda não tem consciência, ela não tem pecado. Ela é pecadora, mas ela não cometeu tal coisa. Então, se Deus lhe tirar o fôlego de vida, ela já vai para o
para o reino, ela já é salva imediatamente. Amém? Por isso é que não se batiza a criança, se passa pelas águas quando ela tem uma idade que ela possa discernir entre Deus e o diabo. Que ela possa aceitar Jesus e eu quero passar pelas águas. Ela vai matar a velha criatura, porque ela vai ser mergulhada na água como Jesus e vai voltar cheia do Espírito Santo. Tá? Ou seja, velha criatura, nasci de novo. A Bíblia diz que tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito para ser um filho de Deus. Então criança não tem pecado, mas é pecadora. Criança passa pelas águas quando tem uma idade madura e ela já pode decidir o que ela quer da vida. Amém? Diga graças a Deus. Bom, então essas cidades aqui foram exterminadas. Versículo 8. Contudo, semelhantemente também, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Amém, igreja? Nós vemos aqui que houve uma batalha espiritual com Moisés, sabia? Nós sabemos que a Bíblia diz que Deus levou Moisés. Amém? Mas houve uma batalha espiritual porque Satanás queria a alma de Moisés. Amém? Mas o arcanjo não deixou, porque Moisés já tinha pago um preço. Moisés já tinha feito a boa obra. Só que Satanás foi acusar Moisés pela vez que ele se irou, pela vez que ele fendeu a rocha. Amém? Mas Deus sabia que isso que ele cometeu não era julgo para que ele não fosse salvo. Não é isso? Então nós temos que estar sempre ligados em Jesus. Porque vai haver uma batalha. Amém? Eu puxo para cá, eu puxo para lá. Mas o arcanjo está dizendo aqui, ó, que o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Pronto. E Deus fez a obra. Então o diabo tenta acusar a pessoa até o fim. Por mais que você já esteja salvo na presença de Deus, ele vai pegar as picuinhas da tua vida e vai tentar usar isso para poder te desarraigar, ou seja, te levar para o lago de fogo com ele. Porque o que ele quer é isso. Ele já sabe que ele está condenado. Ele já sabe que ele não tem poder. Ele já sabe que o sangue de Jesus, né, o destruiu. O que ele tem feito no planeta é ainda com a permissão de Deus, porque as pessoas têm um livre-arbítrio para escolher o lado que elas querem permanecer. Amém? Mas o Senhor Jesus já tirou o pecado do mundo. Mas de que mundo? Do mundo daquela pessoa que aceitou Jesus. Para essa pessoa. Não para aqueles que querem viver na farra. Amém? No disse-me-disse, na rodinha do escarnecedor. Amém? Essa é a verdade. Versículo 10. Estes, porém, blasfemaram de tudo o que não entendem. Ou seja, as pessoas que não têm um entendimento com Deus, não têm uma aliança com Deus, não têm uma intimidade com Deus, como você já tem uma aliança, eles blasfemam de tudo. O que não entendem, nem procuram entender e compreender, mas só sabem apontar e falar daquilo que não sabem, do preço que eles não pagam para poder andar na presença do Senhor. Não é assim? É só você sabe o preço que você paga nesse mundo para andar com Jesus. As crianças sabem o preço que eles pagam para ser crentes. Eles sabem o que eles têm que suportar na escola para permanecer firme. Amém? Para não fazer aquilo que a carne quer que faça.
E olha que é uma fase difícil para eles. Porque estão passando na adolescência, numa fase difícil. Mas Deus é com eles. Nós temos orado para que o Espírito Santo os mantenha e eles saiam dessa batalha dando glória a Deus. Porque a batalha existe. Os desejos da carne afloram. Porque infelizmente esse mundo podre que nós vivemos, né? Muitas das vezes os pais ainda fazem questão, né? Então nós temos que ter esse entendimento. Quando a gente vem para Jesus, há uma mudança, né, na nossa vida. A gente liga um programa de TV desses apresentadores aí que entrevista uma criança de 6 anos e pergunta se já está namorando. Que diabo é isso? Por que não pergunta se está estudando, se está indo bem na escola, não é? Já está namorando? Quer dizer, olha o que a sociedade tem feito com a infância. Amém? Então quer dizer, nós temos que desvencilhar disso tudo, igreja, porque tudo tem o seu tempo. Aí eu costumo falar para vocês, nós temos o tempo do Cronos. Poxa, eu tenho pressa, eu preciso disso, eu tenho que fazer isso. Ah, meu amigo fez, minha amiga fez. Olha, disse que é bom, né? Não é isso? Fulano disse que é maravilhoso. Não, aquele pozinho faz a pessoa ficar louca, né? E a pessoa fica naquela situação. Amém, igreja? Então você tem que se separar para Jesus, para que Ele faça uma obra perfeita na tua vida, para que na trajetória, até que Ele te chame, você não tenha que pagar um preço miserável que o diabo quer te fazer de capacho nessa terra. O diabo quer fazer a pessoa de capacho. Amém? Ele quer usar e fazer dela o que ele bem entende.